Olá, eu sou Marcelo Pires, esse é o Artificando e hoje vamos falar sobre as 10 curiosidades sobre Vincent van Gogh. Já temos um vídeo aqui no canal contando todinha a vida do Vincent van Gogh, um vídeo que eu vou inclusive marcar aqui em cima no card para vocês, mas hoje eu vou falar sobre a vida dele, mas dividindo em 10 curiosidades. Mas para fazermos isso vai ser quando? Após a vinheta. Então, editor, meu querido, solta a vinheta. Hoje vamos falar então sobre as 10 curiosidades da vida de Vincent van Gogh. Sim, é o meu artista preferido, é o meu crush artístico, é o cara que eu acho mais genial na história do mundo. Já falo sobre ele aqui nesse canal muito, e hoje vamos dividir a vida dele em 10 curiosidades. E para começar, a primeira grande curiosidade é que era um pintor pós-impressionista. Não era possível a gente dizer especificamente qual é o período artístico do Van Gogh, porque ele tentou ser um artista impressionista, mas claro, ele foi muito além do impressionismo. Ele foi um dos maiores artistas, um dos mais importantes artistas pós-impressionistas. É claro que durante a vida dele, ele não era tão importante assim, mas hoje, no século XXI, século XX, era possível se entender o Van Gogh como um dos pintores mais importantes do pós-impressionismo. E isso a gente vê claramente nessa obra, na Noite Estrelada, né? A Noite Estrelada, ela como várias outras obras do Vincent van Gogh, ela traz a característica das pinceladas marcantes, das pinceladas grossas, das pinceladas fortes, né, do uso das cores absurdamente expressivas, de cores fortes, de pinceladas não muito retas, e sim utilizando de um movimento circular, né? Os movimentos circulares das pinceladas, e isso a gente vê aí nessa obra, na obra da Noite Estrelada. Segunda curiosidade da vida do Van Gogh é que ele tinha uma vida muito atormentada. Ele passou por graves problemas psicológicos, por problemas de lutas emocionais, mentais, né? Ele teve alguns episódios de depressão, e isso, né, os Girassóis do Van Gogh, eles comprovam muito, né? Você vê nesse quadro, nos Girassóis, que ele tá com essas flores que não estão tão vivas, né? Elas estão murchas, elas estão tristes. São flores que o tom amarelo é o que mais marca nesse quadro, né? E a gente vê que essas flores, elas estão morrendo, que elas estão tristes, que elas estão murchas, né? E uma coisa interessante que vocês precisam ver e analisar nesse quadro, né? Normalmente um pintor, ele coloca o seu nome na base do quadro, mas nos Girassóis não. Nos Girassóis ele assina no vaso, e isso é uma característica muito importante, porque quem são esses Girassóis? Esses Girassóis é o próprio Vincent van Gogh, porque ele assina exatamente no vaso, mostrando que ele é esse vaso, que esses Girassóis é a vida dele, é o sentimento dele, é como ele estava se sentindo. E isso é muito importante, é uma curiosidade muito importante dentro dessa obra do Vincent van Gogh. Maravilha. Terceira curiosidade é o irmão, Theo van Gogh. Theo van Gogh foi foi o maior apoiador da vida e da carreira do Vincent van Gogh. Theo van Gogh foi uma pessoa absurdamente importante na vida do Vincent. O Theo foi a pessoa que sustentou o Vincent a que ele continuasse pintando. Se não fosse pelo Theo, o Van Gogh continuaria na eterna busca de ser um pastor protestante.
O Van Gogh tinha esse sonho de ser pastor, né? O Van Gogh não pensava em ser artista, ele não pensava em pintar. Eu já falo um pouco mais sobre, já vou falar um pouco mais sobre isso com vocês, mas o Van Gogh só começou a pintar graças ao Theo, que fala pra ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu te mando as tintas, te mando as telas, você pinta, me manda aqui pra Paris, porque o Theo trabalhava vendendo obras de arte em Paris. Então você me manda pra cá e eu vendo aqui em Paris. Infelizmente, claro que ele não conseguiu vender. Vamos para a nossa quarta curiosidade, né? A orelha cortada que todo mundo tanto fala. Por que o Van Gogh cortou a orelha? Ele cortou a orelha porque ele morava numa cidade próxima de Paris, o Versailles, que era uma cidade onde ele vivia com um amigo chamado Paul Gauguin. Paul Gauguin, que também era um grande pintor pós-impressionista. E o Gauguin, ele chegou um momento em que ele não conseguiu mais lidar com as questões do Vincent. Então ele decidiu voltar para Madagascar para continuar suas obras, continuar pintando, porque o Paul já tinha começado o seu trabalho em Madagascar, decidiu voltar para aí sim, lá voltar a fazer as suas pinturas. E aí quando ele avisa isso pro Vincent, o Vincent decide não, por favor, não vá embora, só que aí isso gerou um gatilho nele de ficar sozinho, de perder o amigo, e ele acabou surtando, teve um surto psicótico, e nesse surto ele decidiu cortar a própria orelha, como vocês estão vendo, né, aí na pintura, ele decide cortar a própria orelha, para que ele desse essa orelha de presente, de recordação pro Paul levar essa orelha para sempre lembrar dele. Só que ele acaba não entregando essa orelha pro Paul, porque o Paul já foi embora antes, acaba entregando para uma mulher que estava no bar, e acaba sendo internado, e aí sim acontece tudo o que acontece na vida do Vincent. Maravilha, maravilha, maravilha! Quinta curiosidade, e essa é uma curiosidade muito importante, ele era autodidata. Vincent van Gogh foi autodidata, ele não aprendeu a pintar com ninguém. Ninguém foi a pessoa que ensinou ele a pintar. Vincent van Gogh trabalhou numa loja chamada Gulpian Company, que era do tio dele, do padrinho dele, que também se chamava Vincent, e ele acabou trabalhando nessa loja, e essa loja ela vendia obras de arte. Mesma loja que o Theo van Gogh vai trabalhar, só que em Paris. O Vincent vai trabalhar na Bélgica, depois em Londres. E aí, tanto na Bélgica quanto em Londres, ele trabalhava pintando obras de arte já existentes para vender essas reproduções, tá? Não era pirataria, tá? Ele não assinava como se fosse o artista original. Ele era uma obra que era vendida como reprodução mesmo. E aí ele trabalhava com isso, só que o Vincent começou a perceber que a arte era muito capitalizada. Então tudo para a arte era capital, 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 por isso ele larga e decide parar de trabalhar na Gulpian Company para que ele voltasse a pensar no sonho dele de ser pastor protestante, e aí ele larga. Mas ele aprendeu, foi na Gulpian Company, a fazer suas pinturas, tá? E aí, só como eu já havia dito para vocês, o Theo, que trabalhava na Gulpian Company, falando, irmão, volta a pintar, pinta e vamos pra frente, você me manda pra cá e eu vendo as obras aqui. Só que, né, ele acabou não conseguindo vender essas obras. E aí é onde a gente entra nessa sexta curiosidade, né? O Van Gogh, ele só foi reconhecido após a morte, né? Ele só foi não vou falar conhecido, mas ele foi reconhecido após a morte. As suas obras, elas passaram a ser importantes para o mundo póstumamente, né? Foi graças ao Theo que decidiu fazer o irmão ficar famoso. Após a morte, o Theo fala, não, eu quero que o meu irmão seja reconhecido, eu quero que o meu irmão seja famoso. Então o Theo decide colocar para frente, fazer exposições com as obras do Vincent, fazer com que o Vincent fosse famoso. Infelizmente, o Theo morreu 9 meses após a morte do Vincent, o que fez com que a esposa do Theo
e o filho do Theo acabassem pegando para si essa responsabilidade de fazer o Vincent ser famoso. Tá? Então foi graças ao Theo, à esposa do Theo e ao filho do Theo, que também se chamava Vincent, em homenagem ao Van Gogh, que levaram essa obra para frente, né? E aí, em 1973, foi aberto um museu em Amsterdã, que existe até hoje. Esse museu está lá em Amsterdã. Se alguém for a Amsterdã, consegue conhecer esse museu. É um museu muito legal, muito interessante. Eu já fui, infelizmente eu ainda não tinha esse canal, não consegui, não tenho vídeos para vocês, para mostrar para vocês. Seguindo, sétima grande curiosidade do Vincent van Gogh é o quarto em Arles. Esse quadro, Quarto em Arles, é um quadro muito famoso. Ele pintou uma série de quadros que representam esse quarto. E é muito interessante, vocês estão observando aí nesse quadro, que ele pinta dois de tudo nesse quarto. Você tem, na cama lá, tem 2 travesseiros, tem 2 cadeiras, tem 2 copos, tem 2 quadros, tem 2 de tudo nesse quarto. Por quê? Ele vivia com alguém? Não. Ele estava ali reproduzindo o interior dele. Ele estava reproduzindo como ele se sentia. Ele se sentia sozinho. Dentro dele havia espaço para muitas pessoas, havia espaço para 2 pessoas. E havia dentro dele essas 2 pessoas, ele e o Theo. A gente vê inclusive isso no quadro, né? Porque a gente vê uma foto dele, a gente vê fotos no quadro, na parede. E isso é como se fosse o interior dele, porque nem ele mesmo está nesse quadro. Ele está reproduzindo o quarto, mas ele não está se reproduzindo. Ele reproduz um quarto com 2 travesseiros, com 2 cadeiras. Ele reproduz um quarto nesse quadro com espaço para mais pessoas, porém ninguém existe dentro dessa obra. Oitava curiosidade, muito legal essa curiosidade. O Van Gogh, ele teve durante a vida alguns conhecimentos, ele foi estudando algumas coisas para que ele pudesse conhecer outras coisas. Ele acabou conhecendo a arte japonesa, a arte oriental. Então ele pega, a gente está vendo aí nesse quadro Amendoeira em Flor, que foi um quadro que ele pintou para o filho do Theo Van Gogh, que quando o Theo avisa para o irmão em carta que ia ser pai e queria dar a essa criança o nome de Vincent Van Gogh, o Vincent, ele decide homenagear essa criança pintando esse quadro, uma amendoeira em flor, que ele diz: eu espero que essa criança que está vindo ao mundo, consiga florir e ser feliz. Que esse novo Vincent que está vindo ao mundo, ele seja feliz, ele seja florido, assim como essa amendoeira em flor. E aí, nessa amendoeira, a gente vê esse traço delicado, essas linhas sinuosas, essas cores vibrantes, né, das pinturas orientais, das pinturas japonesas, né? Nona curiosidade do Vincent van Gogh é um número expressivo de obras. O Van Gogh, para vocês terem uma ideia, ele pintou apenas entre 1880 e 1890. Ele só pintou por 10 anos. E, ao todo, o Van Gogh tem mais ou menos 2.000 obras. Sim, repito, 2.000 obras. 10ª e última curiosidade do Vincent van Gogh é a sua morte prematura, o que é triste, porque ele para de pintar em 1890 porque ele faleceu aos 37 anos no ano de 1890. Vincent van Gogh, ele morreu muito cedo. Infelizmente, algumas teorias dizem que ele se matou, outras que ele foi assassinado sem querer por uma criança, mas a gente tem aí na tela o último quadro da vida do Van Gogh, que é o Raízes de Árvore. Esse quadro, segundo estudiosos, ele foi pintado exatamente no dia da morte do Van Gogh. Exatamente no dia da morte do Van Gogh.
Sim, esse quadro, segundo alguns teóricos, alguns estudiosos, ele é datado do mesmo dia da morte. E aí é interessante porque esse quadro, o nome é Raízes de Árvore. E a gente vê um quadro numa característica que não existia em 1890, que é o abstracionismo, né? É quase que ele já é considerado o pai do expressionismo, né? E aí é possível a gente ver que ele pode ser considerado o pai do abstracionismo, ou não do abstracionismo, mas do expressionismo abstrato, né? Porque esse quadro a gente vê as raízes de uma árvore de uma forma diferente das pinceladas do próprio Van Gogh, um pouco abstratas, mas ao mesmo tempo existe uma expressão ali. Então sim, essa característica do expressionismo abstrato, que vai existir só no século XX, mas que lá no século XIX ele já estava fazendo. Olha como esse cara era genial, né? E essa árvore, essa raiz de árvore que está sendo fincada na terra, que está crescendo e evoluindo e tá virando grande. É como se fosse ele, Vincent van Gogh, que naquele dia estava saindo da vida, mas estava sendo fincado na terra para virar uma grande árvore, para virar um grande artista, para virar um gênio que ele virou após a morte. O gênio ele já existia ainda em vida, mas passou a ser conhecido após a morte. E naquele dia que ele pintava o Raízes de Árvore, era quando ele saía da vida e ele sim era visto pelo mundo. Ou seja, a árvore estava crescendo. A árvore agora era possível ser vista pelo mundo. Olha que poético isso, né? Vincent van Gogh, galera, esse sim, para mim, é o maior artista que esse mundo já viu. Muito obrigado por você ter assistido, chegado até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida sobre esse grande artista, coloca aí nos comentários, vamos bater um papo sobre o Vincent van Gogh. Se tiver mais alguma dica, coisas que vocês queiram que eu grave vídeos, bota aí no comentário que eu gravo próximos vídeos para vocês. Não esquece de dar o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, tá? Um forte abraço para vocês, até o próximo e editor, solta a vinheta.